Vamos pela ordem aqui. Eu passo a palavra, então, a Ana Carla Fonseca Reis. Muito boa tarde, obrigada pelo convite, inicialmente. Pronto. Melhor contra-regra impossível, né? Já está sincronizado. Então, prazer estar aqui novamente. Esse é um tema que, como alguns de vocês já sabem, que eu vi algumas carinhas conhecidas e outras que a gente acompanha pelo Facebook e outras estripulias. É um tema de predileção, eu venho trabalhando com isso há 15 anos, já inicialmente no exterior, depois aqui no Brasil. Então, a oportunidade de discutir com alguns colegas e também amigos queridos aqui à mesa, Fabinho, Mônica, longa data, já nos seguimos, é sempre um privilégio. Ouvi que a mesa pela manhã foi muito profícua em termos de debates, então queria trazer aqui a minha contribuição como economista, como doutor em urbanismo em cidades criativas, enfim, uma pessoa que pesquisa isso e trabalha pela Garimpo de Soluções em 28 países. Então, o que a gente traz, mais do que nada, como contribuição para esse debate, são alguns desafios pontuados ao longo desse périplo pelo mundo, no que diria respeito à economia criativa no Brasil, e que claramente nós temos acompanhado no nosso país desde 2004, com o Interreg no governo federal até 2010, na implementação dessa agenda. E aqui eu queria deixar talvez um desafio em módulo, né, um desafio -1, que é justamente o da continuidade de políticas públicas. Acho que alguns de vocês acompanharam a eclosão desse termo no Brasil em 2004, depois ele ficou em desenvolvimento em algumas esferas do governo, mas, infelizmente, ele não teve novo impulso até em 2011, com a criação da Secretaria de Economia Criativa. Então, de fato, nós tivemos um grande alento na discussão desse tema, na implementação de uma política voltada à economia criativa. Em 2004, isso se prorrogou até talvez 2007, depois caiu em desuso, em esquecimento, enfim. Em privilégio, talvez, a uma opção do Ministério da Cultura, em especial, de utilizar o termo economia da cultura. Tampouco em economia da cultura a pauta foi andada, tampouco se adiantou. Era o pé do tripé proposto pelo ministro Gil, ligado à cultura, que menos avançou. Então, acho que é um momento muito rico e muito oportuno para que nós resgatemos essa história de mais de 10 anos já para a economia criativa no Brasil. Então, continuidade de políticas públicas com políticas de Estado, ainda mais num momento tão efervescente de discussões do que serão os próximos, pelo menos, 4 anos nesse país, eu acho que é muito oportuno que nós tragamos à mesa. Bom, começando, então, os desafios da economia criativa, eu queria pedir ao meu amigo ali da Contra-Regra que fosse passando os slides. Ou tenho um passador? Eu tenho um passador? Opa, pronto. Obrigada, Contra-Regra. Obrigada. Aponto para algum lugar especial? Alô? Parecendo celular de antigamente, né? A gente ia caçando sinal aqui. Alô? Hoje o celular não pega nem no tranco. Já é mais fácil, né? Ele já não pega, já resolve o problema. Não tem problema, se você puder ir passando os slides. Tá, enquanto isso eu vou contando a historinha. Eu trouxe aqui 8 pequenos grandes desafios, por assim dizer, que, na verdade, trazem uma complexidade desse termo de economia criativa. E o primeiro que eu gostaria justamente de salientar é com relação à definição do que nós contemplamos por economia criativa. A economia criativa, pelo bem ou pelo mal, nos últimos anos, caiu na moda, né, e virou quase uma autoajuda para muitas pessoas. Porque vira um misto de coisas e é difícil a gente perceber, de fato, o que a pessoa está entendendo para a economia criativa. Às vezes, na maior das boas fés, né? Mas o que é a economia criativa, afinal? E aí, um testemunho que eu gostaria de dar é que, na verdade, a economia criativa é um novo paradigma econômico. E assim que ele vem sendo tratado em vários países do mundo que se entendem como desenvolvedores de uma política voltada à economia criativa, como decorrência de uma série de mudanças que ocorreram na economia e no mundo nos últimos 20 anos mais aceleradamente. Então, a gente teve fragmentação das cadeias de produção, padronização de bens e serviços, desindustrialização, globalização, advento das tecnologias digitais de uma forma muito mais permeável. Tudo isso fez com que as economias, de modo geral, e não por casualidade esse termo eclodiu em primeira instância nos países desenvolvidos, perceberam que a alternativa a brigar por preço, a alternativa a brigar com o ponto 99 da lojinha da esquina, era brigar por diferenciação, era brigar por valor agregado. E o único ativo da economia que, de fato, não é facilmente transferível é a criatividade humana,
porque o capital, o dinheiro, ficou muito facilmente transferível, apertando o botãozinho de laptop. Vocês se lembram, há 20 anos, qualquer um que fosse ao exterior era um parto para conseguir tirar dinheiro no exterior. Cartão de crédito brasileiro não funcionava no exterior. Isso era uma tônica do mundo. As tecnologias também começaram a ser muito mais facilmente transferíveis. Diante, então, dessa competitividade acirrada, o que se apresenta como o ativo diferencial de uma economia passa a ser a criatividade. E a gente cresce com dois grandes ícones de criatividade, não são? O professor Pardal, ou seja, um grande cientista, que ele faz descobertas maravilhosas, e aquele grande artista inspirado, aquele criador incrível, que só depois de muitos anos também a gente vai descobrir o que o cara está tentando falar. Esses dois grandes ícones da economia do conhecimento, da ciência e tecnologia e da economia da cultura se fundem, portanto, nessa economia criativa. Então, a primeira questão importante de nós percebermos é que a economia criativa não é exclusivamente a economia da cultura, ela é muito mais do que isso, porque ela é uma nova proposta para o desenvolvimento de uma economia, que se pauta, portanto, pela criatividade das pessoas que a integram. Quando a gente fala, então, que o primeiro desafio é a definição, o que significa isso? Quando a gente pega, por exemplo, a definição da Unesco, e eu trouxe até um relatório de economia criativa, que está em sua 3ª edição, publicado pela ONU, do qual nós somos relatores também para a América Latina, há o próprio reconhecimento de parte da Unesco de que a economia criativa é mais abrangente do que a economia da cultura. Em alguns países, infelizmente, ela vem sendo restrita à economia da cultura. E não tem nada errado com a economia da cultura, mas a gente tem que separar uma coisa de outra coisa, porque senão a gente acaba não dando foco a nada. Então, a gente vai falar de economia da cultura, ótimo. Vai falar de economia criativa, a gente tem que trazer a bordo toda uma outra discussão de ciência e tecnologia, de educação voltada a esses setores, uma outra complexidade de discussões que acaba, logicamente, transpondo os limites da economia da cultura. Próximo slide, por favor. Será que agora eu consigo? Eu consigo. Dentro do nosso próprio país, o que a gente percebe é que essa discussão ainda é muito embrionária e ainda é muito esquizofrênica, porque, ao mesmo tempo que nós temos uma discussão voltada à economia criativa, que, na verdade, é a economia da cultura, quando nós nos deparamos com um dos pouquíssimos, raríssimos estudos que nós temos no Brasil, como é o caso desenvolvido pela FIRJAN, a Federação das Indústrias do Rio, nós percebemos que os setores que eles contemplam, já na 2ª edição, acabam sendo não somente os da... Será que eu consigo? Eu consigo. Não somente da cultura, mas também aqui vocês percebem, se vocês fizeram um exercício de oftalmologia mega, que está escrito pesquisa e desenvolvimento e biotecnologia. Então, a gente não tem somente cultura, tem também outros setores vinculados à ciência e tecnologia. Como é que a gente pode, então, desenvolver uma política de economia da cultura remetendo-se a dados produzidos por um estudo que, na verdade, abrange outras coisas? Então, fica uma discussão muito curiosa, né, da gente se valer de estatísticas e de lógicas de estudos que abrangem um recorte, quando, na verdade, conceitualmente, nós nos referimos a outro recorte. Então, essa clareza conceitual, inclusive, para que nós possamos, a partir de uma primeira análise, desenvolver um diagnóstico, ações, é fundamental, porque senão como é que a gente vai discutir uma política pública voltada a isso? Um segundo desafio é justamente esse, de produção de estatísticas e estudos, uma vez feito um diagnóstico, estabelecido um recorte do que nós, como país, entendemos por economia criativa. E quando nós percebemos, então, os estudos de economia da cultura, ou mais amplamente os de economia criativa, como é o caso desse da FIRJAN, mesmo os estudos de economia da cultura são parquíssimos no Brasil. A gente não tem até hoje a conta satélite da cultura. O que é a conta satélite da cultura? Quando o PIB foi inventado no pós-guerra, ele foi pensado numa lógica claramente de pós-guerra, ou seja, nos 50 a gente tem os serviços e comércio, tem indústria, tem agricultura e pecuária, tem os 3 grandes setores. E tem um pouquinho de cultura lá perdido no meio disso tudo. Então, assim, um CD entra como físico, o CDzinho, produto, mas o que está dentro é serviço. E agora, como é que eu vou pensar o que está dentro de cada uma dessas grandes colunas previamente estabelecidas pelo PIB? Como se fossem 3 grandes legos, eu desmonto os legos, é um trabalho insano, né? Alguém aqui é estatístico? Depois disso não vai crescer, né? Olha só que parto que os meus têm que fazer. Desmontam todos os legos e vão pinçando as pecinhas de lego que tem a ver com cultura. Depois montam um leguinho da cultura. Esse leguinho da cultura é a conta satélite da cultura. Então, a gente precisa, primeiro, ter uma conta satélite da cultura. E nem isso a gente tem. Mas a gente não tem dinheiro, isso é complexo, isso leva tempo, etc, etc. Costa Rica, com todo o respeito e carinho que eu, de fato, tenho pelo país, fala assim, eu não tenho grana para fazer. O que eles fizeram? Uma conta satélite de 3 setores culturais que, para eles, são os mais importantes. E chegaram aos 3 setores. Então, assim, a gente precisa começar por algum lugar. Mas, se a gente não começar, a gente nunca vai chegar. Então, a primeira questão, claramente, é a gente ter dados mínimos que permitam fazer um diagnóstico e um monitoramento de políticas voltadas à economia da cultura ou, mais amplamente, à economia criativa. Terceiro desafio
Lógico, educação, né? Então, assim, educação nem precisaria estar mencionando, dado que é básico para qualquer coisa neste país ou em qualquer outro país que queira desenvolver uma pauta mais lógica do que a que hoje nós temos. Mas educação aqui não é simplesmente de como nós vamos returbinar a educação, como nós vamos mudar a lógica da educação, para que uma criança, quando a professora pergunte quem descobriu o Brasil, ela diga, professora, na verdade, há controvérsias, porque, veja bem, dizem que foi Pedro Álvares Cabral, mas é lógico que aqui antes tinha gente que já morava blá, blá, blá. Quantos Joãozinho vai ganhar de nota na pergunta da chamada oral? 0. Então, assim, que tipo de educação a gente, de fato, está querendo trazer para as nossas crianças, jovens e adultos, para que essa criatividade não termine na porta e depois ela resgate a criatividade quando saia da sala de aula? Mas não é só dessa educação que eu estou falando também de uma educação de raciocínio crítico, que, teoricamente, essa traria, mas nem sempre o traz. E, enfim, inúmeros dados, vocês conhecem tão bem quanto eu. Essa é a prova ABC, que mostra que, por exemplo, em leitura, somente 56% dos alunos com desempenho esperado para o terceiro ano apareciam dentro das estatísticas levantadas no Brasil, com algumas diferenças por regiões e por ser escola pública ou privada, mas, no geral, é uma grande tragédia. Então, nós temos, em leitura, 56% do desempenho que seria esperado por uma criança naquela idade, e em escrita, 53%. Como é que eu vou pressupor que uma pessoa transforme sua criatividade numa ideia concatenada, lógica, análise crítica, questionamento, se ela não tiver esse softwarezinho mental minimamente preparado em escrita e em leitura? E a gente sabe a contribuição que a escrita e a leitura trazem para essa agilidade de raciocínio crítico. Então, ótimo, a gente precisa rever isso, não só claramente para a economia criativa, mas também para ela. Mas uma segunda questão que é importante é essa capacitação em economia criativa. São raríssimos os cursos, e eu estou contando nos dedos ainda, e está sobrando dedo em uma mão só, de quantas são as faculdades de economia, para começar, fazendo inclusive uma remissão à minha formação, que tem o curso de economia criativa ainda como matéria letiva nas nossas faculdades. Então, a gente sai da faculdade de economia sem saber que existe uma coisa chamada economia da cultura, economia criativa, economia do esporte, economia do entretenimento, economia de qualquer coisa que não seja uma economia ortodoxa. Então, a gente precisa, se a criatividade pressupõe que a gente vai ter diálogos com outros setores, a gente precisa, logicamente, trazer essas pontes para quem está sendo formado nos diferentes setores, a começar também pela economia. Quarto desafio, ciência e tecnologia. Num mundo tão obrigada. Parece Toblerone enrola a língua, né? Avassaladoramente competitivo e de ideias sendo tão facilmente difundidas, é claro que as pessoas têm que ter facilidade, comodidade, acesso à ciência e tecnologia. Como é que eu vou ser competitiva no bom sentido no mundo de hoje? Como é que eu vou aproveitar esse manancial inesgotável de informações que circulam pelo mundo se eu não tiver o acesso à alfabetização digital? Então, ciência e tecnologia é uma pauta visceral para a economia criativa. E há vários exemplos, e eu propositadamente pensei exemplos de países de um contexto próximo ao nosso, como é o caso do Uruguai, que vem desenvolvendo políticas voltadas a uma alfabetização digital, como é o caso do Plano Ceibal no Uruguai, que já tem talvez 7, 8 anos de conclusão, em que toda criança de escola pública, e os docentes também, recebem um laptop gratuito com acesso à internet. Mas não é assim, olha, toma, se vira, e a criança fica brincando no YouTube. Como é que eles reinventam o currículo escolar e o conteúdo que é difundido nessas redes, de modo que também os professores possam perceber. Ela é ótima em matemática, mas é péssima em português. Ele é ótimo em português, mas é péssimo em matemática. Estão na mesma sala. Como é que eu desenvolvo conteúdos específicos para cada um deles, de modo que eles possam ir crescendo juntos, estando numa mesma sala? Essa é a lógica da gente usar a criatividade também para que cada um seja respeitado nas suas peculiaridades e nos seus talentos, e não da meia dúzia que acaba se enquadrando dentro de uma lógica de formação que nós conhecemos tradicionalmente. Um outro exemplo, como é que eu vou fomentar tanto o empreendedorismo voltado à ciência e tecnologia, como é o caso da Startup Chile no Chile, eu já falo dele, se essas pessoas não tiverem desenvoltura e acesso à ciência e tecnologia, se a gente continuar com o preço de banda larga que a gente tem no Brasil, as dificuldades de acesso a comunicações, brincando ainda de novo com a história do celular, mas não só. O caso da Startup Chile é emblemático. Bom, nossos vizinhos, eles desenvolvem um programa, já em várias edições,
dezenas de candidatos dos mais diversos países, centenas de candidatos de mais de uma dezena de países participam, e eles, então, selecionam aqueles que têm ideias brilhantes, pagam 40, 50 mil dólares para a pessoa se implementar no Chile durante 6 meses, 1 ano, desenvolvem o seu serviço ali, e o que eles vêm percebendo como indicadores de sucesso desse programa, que não só eles conseguem mais do que pagar esse programa a partir do momento que esses negócios vão sendo rentabilizados e vão sendo implementados na economia, mas que também o tipo de estímulo aos empreendedores chilenos acaba sendo catapultado pelo fato de ter gente de tudo quanto é canto do mundo trabalhando do seu lado com ideias bacanas. Então, como é que a gente desenvolve novos indicadores também para esse fomento à ciência e tecnologia que saia do mais do mesmo que a gente vem discutindo em termos de empreendedorismo, de incubadoras e de startups no Brasil? Como é que a gente dá um passo além? Né? É uma coisa importante da gente trazer à mesa. Quinto desafio, entender o trabalhador da cultura ou trabalhador criativo, se a gente for expandir esse leque, como trabalhador, o que significa que não é pelo fato do cara gostar do que faz, que ele não precisa ser remunerado. Quem aqui trabalha com cultura e nunca na vida ele foi dito, não, mas você tira umas fotos ótimas, você não quer vir aqui em casa, vou dar uma festinha, você tira umas fotos, depois você deixa o seu cartãozinho. Todo mundo que vê, eu vou falar assim, foi o fulaninho que tirou as fotos. Ele não fazem isso com o engenheiro, fala assim, eu vou fazer um puxadinho na minha casa, você vem, faz o puxadinho, depois eu conto para todo mundo que você que fez. Não, por que a gente faz isso com quem trabalha com cultura, com quem trabalha com criatividade de modo mais amplo? Por que a gente tem essa desenvoltura em ter essa mais-valia sobre o trabalhador da cultura ou da criatividade com uma falta de cerimônia qualquer, né? Então, para o trabalhador criativo ser trabalhador, ele tem que ser remunerado por isso. Então, vamos parar de convidar as pessoas para trabalhar desde que seja de graça, porque senão essa pauta não vai adiante, né? Parece lógico, né? Que pena. Bom, sexto desafio, articulação entre as pastas. É óbvio que, falando de criatividade, a criatividade não repousa em uma pasta pensando como política pública, não repousa em cultura, não repousa em ciência e tecnologia, não está restrita à educação, mas está em todas as outras. Está em turismo, está no desenvolvimento das cidades, enfim, uma miríade, se não em todas as pastas. Pensando hoje na nossa configuração de governo federal, e não por menos foi um dos pontos do debate de ontem para os nossos candidatos à presidência, como é que eu vou tentar e conseguir fazer alguma articulação possível com 39 ministros? É possível fazer alguma articulação entre 39 pastas? Não tem como. A gente não convida 39 amigos para jantar em casa numa mesma noite se a gente quiser dar atenção mínima para qualquer um deles. Como é que eu vou juntar 39 ministros e fazer uma governança entre eles, independentemente de considerações acerca da capacitação técnica de cada um deles sentados em sua cadeira? Como é que a gente consegue fazer essa articulação? É muito difícil com 39. Então, o mínimo de priorização e o mínimo de agenda é importante. É por isso que muitas pessoas discutem se o lugar por excelência da economia criativa deveria ser um ministério, seja ele qual for, ou se deveria ser uma chefia de casa civil, se deveria ser o gabinete, se deveria ser alguém que articulasse, de fato, entre as diversas pastas. Porque você não imagine o trabalho hercúleo de alguém sentado numa cadeira conseguir a agenda dos 38 colegas. Fica difícil, né? Enfim, sétimo desafio, penúltimo, acesso a crédito. Hoje, se a gente trabalha com intangíveis, se a gente trabalha com boas ideias, é muito difícil chegar num banco tradicional e dizer assim, eu preciso de empréstimo, eu preciso de crédito. E a pessoa fala assim, mas quais são suas garantias reais? O que você tem para entregar caso essa ideia não dê certo e você não possa me pagar? Você tem avalistas, você tem imóveis, você tem automóvel? Não tenho nada. Ah, então, muito obrigada, a porta da rua serventia da casa. Como é que eu consigo convencer a pessoa que está do lado de lá da mesa, que também está desesperada para fazer novos negócios, porque também no setor financeiro a concorrência é brutal, que aquilo que eu estou propondo, apesar de não ter garantias reais, é uma boa ideia? Parece uma coisa insolúvel no Brasil, mas quando a gente observa os aprendizados de outros países há mais de 30 anos, existem instituições como instituições de aval de crédito. É o caso do IFCI, que é o Instituto para o Financiamento das Indústrias Culturais no Cinema na França, em que, neste caso em que eu mencionava a vocês, por exemplo, o gerente do banco do lado de lá da mesa fala assim, olha, segura as pontas, pega a minha proposta de acesso a crédito, não é projeto, é crédito para empresa, né? Não é patrocínio, é crédito. Manda isso para o tal do IFCI. O IFCI é uma parceria público-privada que, para vocês terem uma ideia, é uma composição de várias instituições, inclusive bancos públicos e inclusive bancos privados, que avaliam, formam comitês voltados a setores específicos, avaliam aquela minha proposta e falam assim, olha, essa menina realmente tem potencial, porque ela tem uma editora, mas olha, na carteira de autores dela, ela tem o fulaninho que ganhou um monte de prêmios, o Beltraninho que está escrevendo um livro que vai ser um sucesso, que a gente já está sabendo, pessoas que falam a língua. E essas pessoas que falam a língua daquele conteúdo conversam com pessoas da área financeira que também estão no conselho, conversam com pessoas da área de ciência e tecnologia que também estão no conselho, e juntas falam assim, pode conceder um empréstimo, o banco X.
E se por acaso o senhor Banco X ela for inadimplente, nós do IFSIC cobrimos até 70% dos seus prejuízos. O banco já respira aliviado, né? Fala, bom, então não é tão arriscado assim. Olhem a beleza, a delicadeza desse raciocínio. Não é um banco público que vai, com todo respeito aos bancos públicos que se arvoram a fazer isso e tem mesmo de fazer, mas não é um único banco, e por casualidade público, que empresta dinheiro e traz a associação de que é um mico tão grande que só mesmo banco público para pegar esse rojão. Ele vai doutrinando o setor financeiro inteiro a perceber que emprestar para quem trabalha com ideias, com intangíveis, é um bom negócio. Então, ao longo de 30 anos, como é o caso do IFSIC, que completou 31, eles têm uma série histórica que permite afirmar que os empreendedores das nossas áreas criativas são tão ou mal pagadores como quaisquer outros da economia, de modo geral. Então, na média, não é pelo fato de uma pessoa não ter garantias reais que ela é mais arriscada. Só que se a gente não começa a desenvolver esse tipo de ação aqui, não é exclusivo da França, nós fizemos um trabalho, inclusive para uma instituição financeira, com mapeamento em 12, 13 países, descobrimos coisas incríveis, para que eles, inclusive, possam desenvolver uma metodologia de valoração desses intangíveis e consigam eles também ganhar dinheiro com isso. Então, como é que a gente alavanca uma economia pressupondo que não é importante ter dinheiro? É óbvio que precisa de acesso a crédito. Não existe economia que dê certo se essa seiva vital chamada capital não estiver girando. Precisa trazer isso a bordo da economia criativa. Então, a gente não está falando de patrocínio, não está falando de mecenato, a gente está falando de acesso a crédito para empreendedores criativos. Isso é base de economia criativa também. E, por fim, um 8º desafio, que é entender o fracasso como parte da inovação. E a gente cresce com esse problema de falar assim, nossa, o cara é brilhante, né? E daí, quando ele fala uma coisa que não dá exatamente certo, a gente passa uma tarja vermelha dizendo assim, fracasso. Não deu certo, adeus. E nunca mais vem, inclusive, emprestar dinheiro para esse cara, porque ele tem ali, né, um histórico, uma ficha corrida de fracassos. O que acontece com o cara? Nunca mais inova. Então, acho que a gente precisa não só fazer concursos, prêmios, convocatórias, editais para as melhores práticas, para casos de sucesso, mas para os piores fracassos. Porque, olhem só, isso daqui são os dados do Sebrae do índice de sucesso dos nossos empreendedores de modo geral, né? Não estamos falando especificamente dos criativos, mas são os dados disponíveis. Então, se esses são os índices de insucesso, como é que esses 32% numa região, 34% em outras, e daí para frente, Brasil adentro, podem aprender com o que eles fizeram, que às vezes foi uma pequena bobagenzinha, tinha tudo para dar certo, mas aquele momento que a gente abriu o forno, entrou Arfwuft e solou o bolo? Como é que a gente aprende com essas sacadinhas para a próxima vez ficar um bolo supimpa? Pois é, isso a gente tem que fomentar também, e não sempre os grandes acertos. De modo que um dos casos mais legais que eu acho, e facilmente implementáveis, é o Vem de Denver, Vem no Colorado, em que eles criaram o concurso de piores práticas, ou concurso dos melhores fracassos. Porque a gente aprende muito com o que dá errado. E eu acho que isso seria uma complementaridade muito interessante, é o que a gente vem discutindo de premiar sempre quem tem um super êxito. Porque a gente aprende muito quando dá certo, mas quando a gente leva uma puxada de tapete, ui, como a gente aprende, né? Então, acho que a gente precisaria aproveitar isso mais. Deixo, por fim, como vocês veem, eu falo devagar, né? Por sorte, hoje não tem intérprete. E ninguém vai fazer a tradução porque não é louco, mas eu deixo o site para vocês porque tem uma série de links para livros digitais, para livros impressos, para vídeos, enfim, uma série de estripulias. Aliás, a gente vai relançar daqui a 3 semanas com novas estripulias inéditas. Mas esse livro, por exemplo, Economia Criativa como Estratégia de Desenvolvimento, é um dos nossos xodós. A gente, há 6, 7 anos, ficou muito inquieto pelo fato de economia criativa vir sendo discutida nos nossos países, como se todo mundo estivesse falando a mesma coisa e cada um estava vendo um bicho diferente. Então, a gente convidou, como a gente trabalha quase mais no exterior do que no Brasil, a gente convidou vários colegas de outros países para dizerem o que, afinal de contas, é economia criativa para você, que vem de um país dito em desenvolvimento. Então, tem China, Jamaica, Índia, Argentina, México, enfim, tem de tudo um pouco. Cada um deles trouxe a sua contribuição e a gente coeditou esse livro com o Itaú Cultural, só digital. Em 5 meses, em 2008 e 2009, a gente teve 40 mil downloads. E não é grande êxito nosso, é êxito dos autores e das pessoas que se encantaram por isso. Mas foi o primeiro livro que abordou a economia criativa sob essa ótica de desenvolvimento. Então, acho que valeria, inclusive, vocês que tiverem interesse nessa temática, lerem esse livro, se já não tiverem feito, para comparar de lá para cá o que mudou no Brasil e além, dentro dessa pauta de discussão de economia criativa. Mas tem muitas mais bagunças e delícias lá para vocês depois poderem dialogar com a gente. E deixo também a página do Facebook, onde a gente vai postando as grandes estripulias que a gente vai aprontando, como é o caso dessa mesa que a gente teve o prazer de divulgar também. Obrigada.
Eu tenho duas observações. Primeiro, sobre o risco. Você vê que o BNDES ele empresta para editoras e para livrarias que cabiam para ser museus em breve, né? Eu tenho uma loja de CD que eu sempre frequentava, ela fechou já e quase todos estão fechando porque mudou. Então tem patrimônio e não tem futuro, né? Em relação aos 37 ministérios, eu discordo por uma razão. Você vê a questão do BNDES. Quando que a economia criativa passou a ter destaque? Quando virou uma diretoria. Tem vários dos ministérios que você colocou aí, são secretarias com status de ministérios que atuam no âmbito da Casa Civil. E foram essenciais para dar status, porque a burocracia pública é um outro bicho, não é... Então é o seguinte, você teve alguns modelos de políticas de integração, Avança Brasil, por exemplo, que você pegava o orçamento, pegava todos os orçamentos ligados a um determinado público, por exemplo, jovem, pegava as verbas da educação, saúde, desenvolvimento social ligado ao jovem, transformava num programa único e dava para um gerente, a figura do gerente que foi criada na época. E o gerente dançou, porque dentro da hierarquia pública, o ministro tinha que responder ao gerente, mas hierarquicamente o gerente não está à altura do ministro. Então isso melou. Os programas que deram certo lá, então, por exemplo, quando você pega, foram aqueles, aliás, a Dilma começou com esse tipo de programa lá, depois, na presidência, ela esqueceu tudo, eu acho. Que é o seguinte, você pega ciência e tecnologia, inovação, por exemplo, pega todos os ministérios que estão ligados à inovação, monta um plano de ação conjugado, inclusive a inovação social também, que é um dado relevante. Sistematiza isso e confere ao Ministério principal, no caso de Inovação, Ciência e Tecnologia, de responder por aquele plano. Então, eles se trancavam dias e dias aí numa sala de situação lá, definiam o papel de cada ministério, o ministro assinava. Ele assinava com sangue lá, com sangue mesmo, porque era cobrado pela Dilma, que era chefe da Casa Civil, né? Daí virava sangue, realmente, se não cumprisse a... Então, digamos, quando você pega a Secretaria da Mulher, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria do Idoso, não, do Idoso está em Direitos Humanos também, aquele conjunto de secretarias da integração racial e tudo, você deu um status social lá que acabou, não é que acabou, se a gente tivesse avançado no mesmo ritmo de antes, teria acabado com essa maluquice de toda a política pública ficar amarrada ao financeiro. Em qualquer empresa você tem o planejamento geral da empresa e o financeiro viabiliza. Aqui você tem tudo amarrado ao financeiro. Então, veio o secretário do Tesouro, lá, que é um sujeito de muitas luzes, lá define o que corta na educação, na saúde. Então, digamos, a questão digamos o seguinte, você tendo bons modelos de gestão, você tendo 37 ministérios ou 37 secretarias e ministérios com o mesmo status, ele permite, de forma muito mais eficaz, as políticas horizontais do que se você tiver aqueles ministérios tradicionais que representam o velho, no fundo. Quando você fala... Então, deixa eu só fazer as duas considerações breves antes de roubar mais o tempo da Mônica e do Fabinho também. O primeiro deles o BNDES, de fato, teve um papel decisivo para o impulso dessa discussão, mas não como economia criativa, sim como economia da cultura, né, quando eles fizeram Procultura. Então, economia criativa, de fato, uma outra discussão. Quando eles criaram esse programa em meados da década de 2000, e ao longo dos anos seguintes, o que se percebeu, pelo menos nos anos iniciais, era que havia um gap que era o mais crucial. Então, assim, tinha o microcrédito, como hoje ainda tem, várias instituições financeiras, não só o BNDES, e empréstimos, sobretudo, para o audiovisual, e a partir de 1 milhão. Mas todo mundo no meio do caminho, que, na verdade, é o grande flanco dos nossos empreendedores criativos, ficavam ali numa situação muito desconfortável. E quando a gente fala de economia criativa, vai um passo além dessas discussões, né? Então, a gente tem que ter todas essas articulações, inclusive com as outras políticas. Eu, enfim, tenho uma visão muito considerada, porque foi muito refletida, acerca da impossibilidade de você fazer qualquer política de governança envolvendo 39 ministérios ou secretarias com estado de ministério,
Sobretudo, mas não só pelo fato das pessoas que são colocadas lá não necessariamente terem capacitação técnica para estar onde estão, mas, sobretudo, quando você tem algo que é tão absolutamente transversal, sentado em uma pasta que, por mais que tenha capital político, fica muito dependente de quem está à chefia desse ministério. E te dou um exemplo. Quando o ministro Gil trouxe, e muito acertadamente, essa discussão para o Brasil, junto com o embaixador Rubens Recupero, porque isso foi acertado entre eles, na época o embaixador Recupero ainda era secretário-geral da UNCTAD, isso em 2004, ele tinha um capital político que nós reconhecemos como alguém que podia falar qualquer coisa, a gente, ainda que discordasse, pararia para pensar duas vezes, porque o Gil é o Gil. Quando eles, então, trouxeram isso, a economia criativa teve um grande alento no Brasil. Caiu em esquecimento quando, enfim, o Ministério simplesmente tirou da tomada a discussão sobre economia criativa, foi reavivado, infelizmente, por uma pessoa que não tinha esse capital político, que era a ministra Ana de Holanda, e começou finalmente a conseguir fazer alguma articulação agora, enfim, nos últimos meses, no último ano talvez, graças, sobretudo, à força política da ministra Marta Suplicy, desconsideradas todos os temas que não vamos discutir aqui, mas que traz um capital político importante com o secretário Marcos André. Então, começaram a surgir primeiros convênios com o SEBRAE, primeiros convênios com o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas no ritmo que essa discussão tem que ter e na acelerada velocidade que o mundo se transforma, se a gente tiver que fazer essas mesmas articulações com as outras 36 pastas, fora essas, a gente, em 2015, vai estar discutindo do que a gente vai fazer. Mas não são 36, né? São as que estão mais diretamente envolvidas, né? Mas daí, assim, a pergunta seguinte, que não cabe a gente discutir nessa mesa, mas que eu faria, então, para que a gente tem as outras, né? Mas, as outras o quê? Não, as outros ministérios e pastas, né? Porque a gente vai criando né? Assim, eu só tenho uma sugestão de talvez resposta, que é pelo fato de a gente ter uma colisão tão ampla que a gente precisa acomodar todo mundo. Mas, de qualquer forma, a gente tem essas pastas todas. Se elas estão lá, algum status elas têm. Se elas algum status têm, elas teriam que ser envolvidas em uma coisa tão amplamente transversal como é o caso da criatividade, né? Pelo menos na minha concepção. Tá bom.